Bom, confirmado aí então pelo Globo Esporte que o Cruzeiro vai trazer 5 jogadores, essa é a expectativa, para a janela do meio do ano, que é basicamente para todas aquelas funções que eu vinha comentando aqui com vocês no canal. E assim, além de falar quais são essas posições, quero falar aqui sobre cada um desses jogadores, quem que o Cruzeiro tem interesse em cada uma dessas funções especuladas e outro nome principalmente para o ataque, que na minha opinião poderia vir a ser uma ótima alternativa que eu quero trazer aqui no vídeo. Lembrando que a janela reabre no dia 3 de julho e fica aberta até o dia 2 de agosto, né? Então vai ter aí essa reta final cheia de novidades e um mês basicamente para o Cruzeiro ir ao mercado e trazer essas peças de olho, né? Uma permanência tranquila na Série A, até porque, na minha opinião, o Cruzeiro precisa muito de reforçar o seu elenco, que na minha opinião é muito curto, tem pouquíssimos jogadores e ainda assim, né, os que tem pro banco e tudo mais, não tem dado conta do recado. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever e compartilhar, sem dúvidas me ajuda demais. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui também da Leon, que te dá R$25 ao você fazer o seu cadastro, vindo pelo meu link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Não precisa fazer um primeiro depósito nem nada, só você vir aqui por esse meu link que eu vou deixar aqui embaixo e utilizar o cupom Cruzeiro, né? Que você vai ter esses R$25 em apostas, que essas apostas terão que ter uma odd acima de 1,30 a cada real apostado e a cotação máxima de 3. Mas tem vários jogos que entram dentro dessa cotação. Por exemplo, o jogo no final de semana que vem, né? Contra o Fortaleza, Cruzeiro jogando no Mineirão, a vitória do Cruzeiro pagando 2,9. Então você pode vir aqui no link, resgatar esses R$25 na Leon e apostar nesse jogo do Cruzeiro que entra, né, dentro da cotação. Então para você começar, o link no comentário fixado e na descrição do nosso vídeo. Bom, então de onde que surgiu essa informação, né? Que foi no caso aí do Globoesporte.com, que assim, trouxe que o Cruzeiro vai buscar pelo menos 5 reforços nessa janela do meio do ano. Créditos também aí pro portal Conexão Cruzeiro, lá no Twitter, que faz um excelente trabalho. E assim, um primeiro volante, um zagueiro pelo lado direito, lateral direito, meia armador e um ponta, que no caso seria essa, né? A ideia do clube, que além disso, dessa política salarial não vai exceder esse teto, que na teoria é 350 mil por mês, mas entende que o elenco, igual eu falei, né, precisa de reforços, até mesmo para terminar tranquilamente na Série A, sem sofrer riscos de cair na tabela ou algo nesse sentido, porque eu tenho algumas funções, igual ponta esquerda, o Cruzeiro só tem o Bruno Rodrigues no seu elenco. Um time de Série A, isso não pode acontecer. Tem o Juan Christian, mas se eu não estiver enganado, ele nem jogou com o técnico Pepa, apesar de ser relacionado para alguns jogos em casa. Na ponta direita tudo bem, tem o Wesley, o Stênio, aí o Nicão, o Daniel Júnior tem revezado ali às vezes, mas nada demais também, e outras posições que precisa, né, de jogadores para complementar. Lateral direita, a zaga com o Castan e o Oliveira tem dado conta do recado, mas não seria nem de longe a minha dupla titular, né, se fosse para escolher no início da Série A. Então quero trazer aqui quem que pode ser cada uma dessas funções para zaga, lateral, meia de criação, enfim, e também um ponta que não foi especulado, mas na minha opinião seria uma ótima alternativa. Bom, primeiro aqui um zagueiro pelo lado direito seria o Zé Ivaldo, né? Que até tivemos algumas atualizações do Cruzeiro disposto a ter uma negociação com o Atlético Paranaense para ficar com o jogador. Amanhã eu trago um vídeo mais específico só sobre o Zé Ivaldo, mas na minha opinião seria uma ótima opção para esse setor pelo lado direito. Nem acho que, por exemplo, o Zé Ivaldo é tão melhor ou tão superior ao Oliveira, mas, por exemplo, o Oliveira tem hora que vai estar cansado, né? Pela sequência de jogos, vai estar suspenso e aí vai colocar quem? O Neres? Não é a opção, na minha opinião, a melhor possível. Acho que, sei lá, o Cruzeiro, os jogadores que estão hoje no elenco, na minha opinião, seriam ótimos reservas imediatos assim, para compor o elenco e não para ser uma peça titular, especificamente nesse setor da zaga, né? O Zé Ivaldo, que teve uma boa passagem pelo Cruzeiro no ano passado, 33 partidas, 1 gol e 3 assistências, era o desejo dele e do Cruzeiro que ele continuasse em 2023 no Cruzeiro, que não foi o que aconteceu. Porque mesmo que o Cruzeiro oferecesse uma boa proposta para o Atlético, entendia-se, né, que seria uma boa alternativa para o decorrer da temporada, que, para falar a verdade, foi o que aconteceu. Não é à toa que o Zé Ivaldo já tem 22 jogos no ano e 2 gols marcados. E por que é importante o Cruzeiro e o Atlético chegar logo a um acordo? Porque ele não pode fazer mais uma partida, né, na Série A. Se eu não estiver enganado, ele já tem 6 e é o máximo que um jogador pode atuar e defender uma equipe. Então tem que chegar a um acordo logo, porque até reabrir a janela no dia 3, na teoria teria apenas mais 2 partidas, e ele ficasse fora desses 2 jogos, já chegasse, por exemplo, a um acordo com o Atlético, com o jogador e com o Cruzeiro, para essa vinda em definitivo, acho que seria uma ótima opção, tá, para o Cruzeiro.
Eu vi muita gente falando, não, o Zé Ivaldo quando eu critiquei ali o Oliveira, né, eu vi muita gente falando que não gostaria dele. Enfim, eu acho que é uma ótima alternativa, mesmo que continue ali, o Oliveira e o Castan, mas só de já ter um reserva à altura do Zé Ivaldo ali, por exemplo, eu acho que é uma ótima opção mesmo. Quem sabe uma dupla com o Castan, ou por exemplo os dois jogando juntos desde a Série B do ano passado, realmente acho que seria uma ótima alternativa. Quero saber se você concorda comigo ou discorda, deixe no espaço aqui nos comentários. Bom, outro aqui também que foi especulado, né, para a função de primeiro volante é o Jailson, que eu até trouxe vídeo aqui no canal. Ele é o único que foi especulado para essa função de primeiro volante, tá? De marcação e tudo mais, e não um meia ofensivo de criação. O Jailson que está aí com 27 anos, esse aí bem viável se você for parar para analisar, porque o contrato dele com o Palmeiras se encerra em dezembro desse ano, e o Palmeiras, que já tem o Jailson como a terceira opção para volante, ainda deve buscar mais um jogador para essa função na janela do meio do ano, ou seja, o Jailson ficaria a quarta opção, faltando 6 meses para terminar o contrato, e enfim, não tem um salário extremamente alto, né, para os patamares do Palmeiras, mas que para o Cruzeiro já seria quase que no teto, quase que no limite, mas poderia sim chegar a um acordo, não é uma diferença de 300 mil, 250 mil, não, nada nesse sentido. E o atleta que chega no Palmeiras no ano passado não conseguiu jogar. Ano passado 20 jogos, nesse ano 19 partidas até aqui, 39 jogos então pelo Palmeiras. Nesse período ele marcou ainda um gol e uma assistência, sofreu com alguns problemas físicos, depois acabou não sendo peça utilizada ali pelo Abel Ferreira. Nos últimos jogos ele até tem tido espaço, mas muito pouco, né? Porque como ele é a terceira opção de volante, acaba que ele joga em jogos ali mais dentro de casa, outros na Libertadores, quando o Palmeiras já tá ganhando, ou algo nesse sentido. Não é um atleta que tem sido titular ou algo nesse sentido, nem nos últimos jogos, se você for parar para analisar. E no Campeonato Brasileiro ele soma só 3 partidas. Então, até no dia 3 de julho, mesmo se o Palmeiras ele entrar em todos os jogos no segundo tempo, ainda assim não teria nem chegado, né, nesses 7 jogos que proibiria ele defender outra equipe na Série A. Apesar disso, o interesse no Jailson não é tão forte igual é, por exemplo, no Zé Ivaldo ou em outros jogadores que eu vou falar aqui nesse vídeo, mas foi um nome especulado, primeiramente no Vasco, que é o time que mais tem interesse nele, e depois no Cruzeiro. Acho que sim, poderia sim ser uma ótima alternativa, lembrando que ele foi campeão da Copa do Brasil de 2016 pelo Grêmio e também em 2017 como titular, passou um tempo lá no futebol da Turquia e da China antes de voltar ao Brasil, até viveu uma fase boa, viu, lá no futebol europeu. Foram mais de 55 jogos e 3 gols lá no Fenerbahçe, não sei como que é a pronúncia nunca, né? Fenerbahçe ou Fenerbahçe da Turquia, onde ele foi campeão inclusive da Copa e campeão da Liga lá da Turquia. Bom, aqui para a lateral direita temos o Leonardo Godoy, né, que é um nome que já vem sendo especulado desde os últimos 10 dias, lateral do Estudiantes, que o Cruzeiro prepara uma proposta oficial para o jogador, possivelmente aí nas próximas semanas, nos próximos dias, pelo lateral direito de 28 anos, porque a janela abre no dia 3 de julho, né, então não faria sentido o Cruzeiro já comprar o atleta em junho, lá por início do ano, não, no início do mês, não, mas já faz sentido ir fazer uma proposta oficial com as tratativas para entender quanto que o clube pede, até porque tivemos especulações que seria 3 milhões de dólares. Não acho que o Léo Godoy vale isso tudo, tá? Não acho que é jogador para 15 milhões de reais, primeiro por conta da idade, 28 anos, de acordo com o Transfer Market também, ele está avaliado em 1,5 milhão de euros, que até que vale, né? Uns 7 milhões de reais, não acho tão exagerado, mas ainda assim dá para perceber que não seria uma transferência barata, né? 2, 3 milhões de reais. O lateral do Estudiantes, que tem mais uma temporada de contrato lá no futebol argentino, nesse ano muito bem, 23 jogos, 3 gols e 5 assistências, e seria bem esse estilo, né? Um atleta que chegaria para disputar a titularidade e que com certeza iria ser uma peça importante, mesmo que fosse reserva do William, porque é um atleta que ataca muito bem e o William ainda está nesse processo assim de ficar 100% fisicamente, e a maioria dos jogos ele é substituído. E entra o Igor Formiga, né? Então se você for comparar, colocar o Léo Godoy no lugar do Igor Formiga, na minha opinião já dá um up muito grande nessa lateral direita do Cruzeiro, atleta que tem como características também ser bem ofensivo. Para você ter uma ideia, desde quando ele chega lá no Estudiantes, já foram até aqui mais de 112 partidas. Nesse período ele marcou 8 gols e contribuiu também com outras 12 assistências. Números interessantes, quase números de ponta, se você for analisar, principalmente os números aqui dos atacantes do futebol brasileiro. Eu acho que sim, pode vir a ser uma boa opção, mas lembrando, teria sim que ter
essa compensação financeira. Outra aqui que o Cruzeiro também teve interesse e que eu acho que seria uma boa opção é a respeito do Júnior Caiçara. Esse é mais experiente, está com 34 anos de idade, mas está livre no contrato desde quando terminou lá com o Başakşehir da Turquia em setembro do ano passado, se eu não estiver enganado, e já está um tempo aí parado, mas segue fazendo suas atividades físicas, segue ainda em forma. Foi especulado no Cruzeiro e no Santos, lembrando que as tratativas entre Júnior Caiçara e Cruzeiro começaram lá no final do mês de março, abril, quando estava fechando a janela, e não avançou. Lembrando que como ele está livre, já tem tempo, ele poderia ser registrado agora, mesmo com a janela fechada, e não teve esse avanço. Então até por conta disso, eu não ficaria muito surpreso se o Cruzeiro não procurasse o jogador, mas eu acho que se chegasse não seria tão ruim. Prefiro o Godoy, mas por ele estar livre, eu acho que pode ser uma opção, porque ele joga na lateral direita e na lateral esquerda. Mas, Gustavo, o Cruzeiro já não tem o Marlon? Tem, eu acho que o Marlon é o titular absoluto. Porém, o Kaique com certeza vai aparecer times do futebol europeu interessados em comprá-lo nessa metade do ano. E se ele sai, o Cruzeiro não tem nenhum jogador pronto para ser o reserva imediato na lateral esquerda. E o Júnior Caiçara poderia ser um reserva na direita e na esquerda. Acho que sim, pode vir a ser uma boa opção. Vale lembrar que tem o Matheus Jussa também, que joga por esse setor, mas o Júnior Caiçara, como é lateral de origem, acaba fazendo melhor esse papel. Última temporada dele lá na Europa, ele não jogou a temporada completa, só a metade dela, e mesmo assim jogou com frequência, 22 partidas e uma assistência, jogou mais de 6 temporadas seguidas lá na Turquia, passou também outros 3 anos lá no Ludogorets, o mesmo time, o ex-time do Igor Thiago, e no Schalke 04 da Alemanha, onde foram mais de 40 partidas no futebol alemão, 1 gol e 5 assistências. Quero que deixe aqui embaixo. O que você acha do Júnior Caiçara? Se seria, uma boa alternativa para essa lateral direita e também para essa função de lateral esquerdo. Bom, outra função aqui seria a de meia, O Cruzeiro que não especulou muitos nomes de meia de criação, mas um que vinha sendo especulado desde a primeira janela, do início do ano, é o Bruno Henrique, que não é um jogador para primeiro volante, então eu nem colocaria ele para disputa igual o Jailson, mas como o Cruzeiro vai se interessar, de acordo com o Globo Esporte, por um meia, eu acho que o Bruno Henrique cumpre bem essa função. Atleta de 33 anos de idade, que está livre no mercado, Depois de encerrar o vínculo dele lá com o Al Ittihad, onde foi titular nessa última temporada, 29 jogos, 2 gols e 2 assistências. Mas por que ele foi titular e não vai renovar, Gustavo? Será que é porque está mal fisicamente? É um jogador que só jogou porque não tinha outras opções? E não, a questão que ele vai sair é porque o Al Ittihad é também uma condição financeira gigante, o mesmo time que contratou recentemente o Benzema, e se eu não estiver enganado, o Kanté também, francês, do Chelsea, vai jogar nessa função igual o Bruno Henrique, de jogador como volante e meia de criação, só para você ter uma ideia. Então, o Bruno Henrique, como é estrangeiro, ocupa uma vaga nesse time e com certeza não vai ter essa renovação. Desde o início do ano já era de se esperar. Bruno Henrique, que foi especulado também no Vasco, no Internacional, mas a pedida financeira dele aí sim, diferentemente do Jailson, desses outros nomes igual o Zé Ivaldo, o Caiçara, o Léo Godoy, a pedida financeira é muito alta, de acordo aí com algumas matérias, se não me engano do Nicola e do Gol, a pedida financeira dele seria mais de 800 mil, contando todas as taxas, porque ele está livre e com certeza tem um mercado muito grande aqui no país. Eu acho que é impossível? Não. É igual o Gilberto, O Gilberto, antes de chegar no Cruzeiro, também pensava que, chance mínima. Mas depois do Cruzeiro já ter feito uma exceção para o Gilberto, é um atleta também que estava no futebol lá dos Emirados, da Arábia, E já teve umas boas passagens pelo futebol brasileiro, quem sabe não possa ter essa sorte e conseguir essa contratação, que eu acho que seria demais, Pensa em reforçar o meio de campo quando não tiver o Matheus Vital, que não tem jogado com muita frequência pelas questões físicas, ter ali o Bruno Henrique, o Jailson, acho que seria, sim, uma ótima opção. Quero saber se você concorda comigo ou discorda. E para terminar aqui sobre um ponta, quem que o Cruzeiro tem interesse? Bom, onde de ponta eu vinha falando aqui que o Cruzeiro tinha que contratar e eu ficava surpreso como nenhum nome era vazado. Com certeza o Cruzeiro procura, jogadores para essa função, mas para nós, jornalista e tudo mais, não vi ninguém falando e eu mesmo não consegui achar nenhum ponta que o Cruzeiro esteja interessado. Então eu vou trazer aqui só para não deixar, o Cruzeiro quer um ponta, acho muito vazio isso. Eu vou falar aqui, sobre o Luiz Fernando, jogador do Atlético Goianiense, que seria um atleta que eu particularmente acho que seria uma ótima opção para o Cruzeiro. Pertence ao Atlético, onde tem contrato ainda por mais 2 anos, então se ele fosse sair, tinha que ter uma compensação financeira para o Atlético Goianiense, que tem uma boa relação com o Cruzeiro, desde quando veio o Vitor Leque em 2021, depois ali o Oliveira, já na gestão do Ronaldo, o ponta que joga por esse lado esquerdo, ou seja, a função que o Cruzeiro precisa, porque nós só temos o Bruno Rodrigues, que pode sair ainda, e tirando ele não tem ninguém para essa função, e o Luiz Fernando joga de ponta esquerda ou ponta direita. Nesse ano, pelo Atlético Goianiense, jogou 29 jogos,
13 gols marcados e 6 assistências. 19 participações em 29 jogos, muito bom. E assim, ele já fez mais de 10 jogos no Campeonato Brasileiro, mas o Atlético está na Série B, né, nesse ano. Então não teria essa cláusula, esse limite. Mas a questão é, o Atlético que vai brigar pelo acesso, será que vai fazer, abrir mão do seu principal jogador, correndo o risco de abrir mão do acesso também? Então essa que é uma questão que eu fico com o pé atrás. Mas quem sabe o Cruzeiro não possa oferecer algum outro atleta, não sei, porque seria difícil justamente por essa questão. Não acho que ele sairia por 10 milhões de reais, 15, não. Quem sabe ali uns... não sei, cara, é difícil falar o valor, né? Eu peguei aqui pelo Transfermarkt, que ele está avaliado, na teoria, em 5 milhões de reais. Acho um valor razoável, mas acho que seria um pouco mais, uns 6 milhões e meio. Não sei se o Cruzeiro vai ter toda essa grana para contratar, ainda mais que vai ter o Léo Godoy, que vai pagar uma compensação financeira. Então, a questão de dinheiro para o Cruzeiro é igual eu vi falando nos últimos vídeos. O Cruzeiro deve ter uns 6 milhões, uns 10 milhões de reais, mais esses 2 milhões do Vitor Roque, se ele for realmente vendido. Por quê, Gustavo? Porque o Cruzeiro já tinha 4 milhões para contratar o Tinga até encerrar a janela, vocês lembram, né? Então o Cruzeiro tinha 4 milhões para contratações. Com a venda do Igor Thiago, a expectativa é de que caia mais 6 milhões. Teve vários jogos com bilheteria. Recentemente vendeu o jogo contra o Atlético Mineiro por 1 milhão de reais. E eu não vou nem considerar isso então. Só do Igor Thiago e do 4 milhões do Tinga, 6 mais 4 já é 10. O Cruzeiro vai receber uns 2 milhões aí do Vitor Roque. Pode vir a ser um percentual maior? Não sei, mas seria esse o valor até aqui especulado. Então, quem sabe uns 12 milhões para contratações. Contrata ali, sei lá, o Léo Godoy para uns 7, traz vamos supor aqui, o Luiz Fernando para uns 4, não sei como que seria, mas não é só contratar, né? Tem um salário, tem um contrato de 2 anos, 1 ano e meio, que aí teria que entrar dentro do planejamento, mas achei interessante. O Cruzeiro que não quer passar riscos e eu gosto do mercado de transferências do Cruzeiro. Não acho extremamente ruim, até na minha opinião bem eficaz, principalmente pela condição que o Cruzeiro financeiramente tem nos dias de hoje. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, já falei demais. O que você acha desses 5, 6 nomes que eu trouxe aqui no canal e sugestões também para ponta, né? Que é o único setor que o Cruzeiro não especulou ninguém, diferentemente do Léo Godoy, do Zé Ivaldo, do Bruno Henrique, do Jailson, não tem nenhuma especulação de ponta e eu trouxe o Luiz Fernando. Quem que você acha que seria uma boa opção? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não perca também esses R$25. Só você fazer o seu cadastro pelo Leão. O link vai estar aqui embaixo na descrição e começar a postar vários amistosos, inclusive do Brasil, né, no sábado, com as seleções. Então vai estar aqui o link da Leão. Valeu, galera.